Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise técnica trazida pela Ford College. Hoje, o papo é super direto ao ponto. Vamos colocar nossos capacetes de engenharia e consolidar tudo o que construímos na lição anterior, a Customizing Templates for Common Use Cases. Essa é uma peça-chave do nosso módulo de compreensão de templates de programas Solana. Então, antes de avançarmos para os territórios mais complexos de aplicação e em seguida mergulharmos de cabeça na trilha de programação com Solana, a gente precisa deixar a fundação impecável. E para esse nosso projeto, a pauta está bem objetiva. Vamos passar por 5 pontos rápidos. 1. Recapitulação e introdução. 2. O serviço modular. 3. Fluxos e verificações. 4. Um exemplo prático. E 5. O plano de ação. Vamos ao ponto 1, recapitulação e introdução. Olha só, a gente precisa fazer uma pausa estratégica bem aqui. Depois de botar a mão na massa, modificando manipuladores e atualizando arquivos de configuração, é vital amarrar todas essas pontas soltas. Ao mapear oficialmente quais padrões do template a gente vai manter e quais vão ser substituídos agora, o retrabalho lá na frente cai drasticamente. É basicamente garantir a integridade estrutural de todo o esqueleto do programa. Assim, a gente tem a certeza absoluta de que ele não vai desmoronar quando começarmos a adicionar o peso das edições avançadas. Indo para o ponto 2, o serviço modular. O que é realmente fascinante sobre esse conceito é como ele muda completamente o modelo mental da coisa. A gente para de olhar para o programa como se fosse só uma bolha de código gigante e passa a enxergar tudo como uma máquina extremamente bem organizada. Pensar no esqueleto do programa como um serviço modular contido permite que a gente pegue cada pequeno artefato do template e dê a ele um papel operacional totalmente isolado e específico. É como administrar uma fábrica, onde cada setor sabe exatamente a sua função, sem pisar no pé de ninguém. Isso ilustra de um jeito brilhante a divisão de trabalho que estamos criando. O ponto de entrada atua como a recepção super rigorosa de um prédio, sabe? A superfície pública recebendo as instruções e decidindo quem entra. Já os manipuladores, bom, os famosos handlers, são os técnicos especialistas ali na sola dos fundos, que realmente executam um trabalho pesado com as transições de estado e verificações de autoridade. E para completar essa máquina de precisão, a camada de despacho valida as tags e roteia as tarefas de forma eficiente. Temos também os módulos utilitários, entregando as bibliotecas compartilhadas para serialização e erros. E, claro, os artefatos de build ditando todo o ambiente. Literalmente, cada engrenagem dessa precisa gerar em perfeita sincronia com as outras. Daí surge a nossa regra de ouro absoluta. Mantenha a estrutura padrão do template, a menos que o caso de uso realmente exija o contrário. Modificar uma camada central sem ter um plano é tipo tentar consertar o motor de um foguete usando fita adesiva, não tem como dar certo. É sempre melhor focar em mudanças bem localizadas dentro de um único manipulador para evitar aquelas temidas falhas em cascata. Certo, ponto 3. Fluxos e verificações. A gente precisa construir um fluxo de trabalho incrivelmente robusto, do tipo verifique conforme avança. Afinal, cada personalização exige uma sequência super rigorosa, não dá para simplesmente pular etapas. A gente tem que planejar a menor mudança possível, implementar com commits reversíveis, fazer a verificação local com testes unitários, rodar as verificações de integração e, por fim, documentar tudo. Confiança é bom, mas provar com código é muito melhor. Esse tipo de checklist funciona como um gráfico de diagnóstico definitivo que não deixa margem para erros. Por exemplo, se adicionamos um novo discriminante de instrução, a verificação da camada de despacho tem que garantir absolutamente 0 tags duplicadas e um caminho de roteamento impecável. Chegando no ponto 4, um exemplo prático. Para tirar esses hábitos de engenharia do campo das ideias e deixar a coisa mais tangível, vamos aplicar um cenário envolvendo um manipulador que impõe uma verificação extra de autoridade antes de atualizar uma conta. Pensem na necessidade de colocar uma política de segurança super rígida nisso. A escolha imediata de design que a gente precisa fazer é: incorporamos essa lógica localmente no próprio manipulador ou extraímos para um helper, um auxiliar compartilhado? A resposta quase sempre começa com a abordagem localizada. Isso reduz muito a carga cognitiva e o atrito na hora dos testes. O que significa que um auxiliar compartilhado só deve ser extraído se manipuladores futuros exigirem explicitamente essa exata mesma funcionalidade. Caso contrário, a gente mantém tudo simples, direto e preservando os padrões. E como sempre na engenharia, evidências são estritamente necessárias antes de fazer o merge. Escrevemos o teste unitário para a lógica de autoridade e adicionamos um teste de integração simulando propositadamente um signatário não autorizado.
Passar nesse teste prova sem sombra de dúvidas que os nossos mecanismos de defesa estão totalmente operacionais. E claro, atualizar o README do desenvolvedor é sagrado. E, finalmente, chegamos ao ponto 5, o plano de ação. É hora de traçar o próximo projeto. Essa preparação consolida o que aprendemos sobre personalizações comuns na fase 1, reforça o nosso plano de reflexão atual e assegura uma transição super suave para a próxima etapa da trilha. E já dando um spoiler, lá na frente estaremos revisando a estrutura do Solana Program Template de forma bem mais aprofundada. A nossa entrega final de hoje é criar um roteiro com prioridade máxima, limitando-se a apenas 3 itens. Para cada próxima funcionalidade complexa, a gente precisa definir um objetivo claro em uma única frase, listar exatamente quais arquivos serão modificados, quais testes precisarão ser adicionados e, crucialmente, estabelecer uma estratégia de rollback, um plano de emergência para reverter tudo se necessário. Foco e simplicidade salvam projetos. Então, a pergunta provocativa que deve ficar no centro do nosso console de engenharia daqui para frente é exatamente essa. Ao planejar a próxima grande funcionalidade, quais camadas subjacentes do serviço modular serão tocadas e quais testes provarão que o esqueleto continua intacto? Pensem muito sobre isso. E para se aprofundar ainda mais nas engrenagens técnicas da Web3 e conferir mais análises fundamentais como esta, não deixem de acessar o site forge.college. Muito obrigada a todos por acompanharem, um grande abraço e até a próxima.